bom dia, uma excelente sexta-feira a todos, que Oxalá nos abençoe nessa sexta-feira maravilhosa aí. Bom, gente, antes de iniciar o nosso bate-papo de hoje, nossa meia horinha bem rápida, passar alguns recados. Primeiro, nosso próximo trabalho, nosso próximo toque será de esquerda no dia 6. Então, não amanhã, no próximo sábado, dia 6, nosso toque de esquerda às 18h30, tá? Estamos esse um mês parado, esse um mês de silêncio, né, de respeito, a perda do nosso maravilhoso e grande Pai Cido. E voltaremos no dia 6, no sábado, às 18h30, tá? Bom, acho que já deu para perceber, já deu para ver que o nosso assunto hoje é domine os seus pensamentos. Então acho que o recado é mais esse mesmo. E vamos iniciar então o nosso bate-papo, vamos iniciar a nossa conversa hoje, que o assunto é bem bacana e é um assunto que me perguntaram, um assunto que já vieram perguntar. Muitas vezes eu não sei lidar com a minha mente, não sei lidar com a minha consciência, com meus pensamentos. Então como é uma forma de eu poder lidar com isso? Bom, a primeira coisa que eu acho que é legal a gente conseguir entender e conseguir perceber é justamente a reconhecer quais são esses tipos de barulhos mentais que a gente acaba criando, ou seja, é como se a mente muitas vezes ela fosse uma consciência totalmente externa, como se ela não dependesse de você ou ela não tivesse nenhuma conexão consigo mesmo, e por conta disso ela acaba sendo algo extremamente externo. Diante disso, existem os famosos barulhos mentais que muitas vezes não sabemos lidar. Então é igual um mosquito chato no ouvido. Quem consegue dormir com um mosquito chato que você está pegando no sono e aquele mosquitinho chato vem no ouvido? É a mesma coisa. Se você tem um pensamento negativo, um pensamento antiquado, uma ideia fixa, uma ansiedade de alguma coisa, aquilo é irritante, aquilo é constante, aquilo acaba muitas vezes e tende a te prejudicar e tende muitas vezes a te afetar com uma série, uma certa insistência muitas vezes, e justamente ela te inibe e não ajuda e não auxilia com que você consiga ir além, com que você consiga muitas vezes resolver alguma coisa, se concentrar em algum outro ponto, ter um foco mais específico em outro, desenvolver alguma habilidade. Então a mente nesse momento, a primeira coisa, ela precisa ser extremamente aliada e conectada consigo, ou seja, você precisa ter essa ligação, você precisa ter com ela essa conexão para que nesses momentos você não permita com que esse barulho seja maior do que aquilo que você esteja fazendo. Então, um dos primeiros pontos que é legal você perceber existe alguns barulhos mentais que a mente acaba criando, sim, mas nunca permita e nunca deixe com que esse barulho mental ele seja maior e mais intenso do que o ato, do que a situação, do que aquele momento pede a você uma concentração, o desenvolvimento de alguma habilidade, uma tarefa em que você esteja fazendo. Então, é sempre permitir, ou seja, é sempre controlar, dominar, para que esse barulho ele seja um barulho menor, que ele não seja tão intenso. Igual, como se eu tivesse um exemplo. Por exemplo, agora aqui, fazendo essa live, conversando, tentando entender as ideias, concatenar muitas vezes os meus pensamentos para que eu possa trazer a você um pensamento sobre a dominação dos pensamentos mais integrada, uma forma muito mais dentro de uma projeção mental. E aí eu estou com alguma coisa que eu tenho que sair daqui para fazer, para comprar, para acontecer, e isso acaba me prejudicando. Tem algumas coisas para fazer, claro, mas não vou permitir que neste momento esse barulho, ou seja, esses outros pensamentos, essas outras ideias, tenham mais importância ou ficam martelando como se fosse esse mosquitinho chato no meu ouvido que fica toda hora tirando a minha atenção de alguma coisa, entende? Então isso é uma coisa principal a entender, compreender, justamente para você ter um certo domínio e uma ação, estar 100% em uma situação. Não tem necessidade de você ter mente, ter consciência, ter emoção em um momento preciso, aonde cabe com que você seja, naquele momento racional, você seja extremamente emotivo, né? Tem um pensamento antigo que eu acho engraçado, que é um filósofo, Immanuel Kant, muito conhecido, ele fazia suas aulas dentro da universidade e tal, e ele lotava as salas dele e tudo. E uma vez, um dos alunos vira para ele e fala: "Nossa, que maravilha, porque hoje somos 100% racionais. Tudo que a gente age hoje através do racionalismo e clássico e bababá, a gente consegue e consigamos ter atitudes muito mais racionais do que emotivas."
E aí ele para assim, e isso tá num livro, é muito legal, diz que ele olha para o aluno dele e fala, realmente você tem certeza de que tudo que você faz é 100% racional, que não existe emoção? Então se amanhã você brigar com o seu vizinho, você vai conseguir colocar essa briga em uma equação matemática, dentro dessa equação matemática você vai conseguir chegar a um denominador comum de resultado sem com que a emoção, o sentimento interfira, e aí esse resultado vai fazer com que você vá lá ou peça desculpa ou resolva? Realmente é assim que você consegue agir e faz? Então você tem 100% desse controle racional da tua vida? E é bem isso mesmo. Quantas vezes, ou problemas, ou situações, ou discussões durante mesmo, ou diante do nosso dia a dia, você consegue ir ali e realmente olhar de forma racional, como se fosse uma matemática, uma forma totalmente real dentro de uma lógica? Nem sempre. Quantas vezes o nosso sentimento influencia, a nossa emoção, N situações que temos na vida, acaba muitas vezes tomando a forma. É importante perceber também, que eu acho muito legal com que você perceba, quais são esses barulhos do passado. Isso acho que é uma coisa legal para você perceber, porque muitas vezes a pessoa ela não percebe, mas aquele barulho que está incomodando ela é totalmente algo passageiro, é algo do passado, é algo que ele não deixou aquilo vir, entrar na sua vida e ir embora. E aquilo continua sendo insistente, aquilo continua sendo chato, ou seja, aquilo continua de alguma forma te prejudicando e te afetando. Então é legal você reconhecer e perceber o quanto alguns barulhos, ou seja, alguns ruídos, zum, 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 esse zumbido do passado te atrapalha. E até hoje, há quanto tempo isso te incomoda? Há quanto tempo talvez esse seja um fator limitante na tua vida que não te instrui, que não te estimula a crescer aí além? Então é legal você reconhecer e você perceber o quanto isso é fundamental para você, o quanto isso é mais do que importante, é praticamente essencial para você ir além e ganhar, ir além de um pensamento, ir além de uma limitação, de uma resistência, de uma crise em que você acabou criando com você. Então, comece a reconhecer e perceber um ponto bem importante. Quais são esses barulhos? É o quê? Não dá para confiar em ninguém que você ouvia? Você é daquela que quando põe o pé no chão, a primeira coisa que vem na cabeça é vou ficar gripado? Porque a minha avó falava, não põe o pé no chão, moleque, você vai ficar com gripe. Então quando você bota o pé no chão, que você quer sentir a terra, você quer sentir o chão, você quer fazer uma troca, todo mundo sabe energeticamente o quanto isso é importante, a primeira coisa que vem na tua mente é, vai ficar gripado? Ou não deixa comida no prato, porque tem gente passando fome, não sei onde. Quais são esses barulhos que diariamente te incomoda? Que constantemente acaba tirando você da realidade? Porque esses barulhos mentais, quando você o não domina, ele tira você da realidade. Ele faz com que você perca a sua sensibilidade diante do momento. E às vezes você está numa oportunidade, num lugar bacana, numa situação, e você não consegue sentir aquilo. Às vezes é numa viagem, você não vai conseguir curtir, porque a sua ansiedade ela está tão alta que você não consegue. Aí depois passa um tempo, alguns anos, você volta naquele lugar que você já esteve, você não lembra. Fala, como assim? Eu já estive aqui há 3 anos atrás, como que eu não lembro disso? Você estava tão ansioso, com a sua mente tão perturbada, que você não conseguiu estar lá e desfrutar daquela sensação, daquele lugar, daquele prazer, porque o teu barulho mental era muito grande. E aquilo te incomodava constantemente, entende? Então isso acaba muitas vezes te atrapalhando bastante. Então fique atenta justamente a quais são esses tipos de valores que muitas vezes são criados a partir desses sentimentos, a partir desses pensamentos e desse barulho. Qual outro barulho? Você consegue entender, ou até mesmo agora, parando um pouco e perceber quais são esses barulhos? Sabe, quando você está fazendo alguma coisa e aquele barulho ele vem justamente como um eco, como se fosse um eco mesmo do passado. Só que qual o problema? Se você não domina a sua mente e esses seus pensamentos, você é escravo dela. Você é totalmente escravo. E posso te garantir, a mente virada contra você é uma das inimigas, assim, de mão cheia que você tem. Você pode ter 10 inimigos, não tem o mesmo poder destrutivo na tua vida do que uma mente virada contra si mesmo. Uma mente que consegue justamente prejudicar, conhecer seus defeitos, conhecer seus traumas, seus medos e justamente vem com aquilo.
Porque ela tem isso. Às vezes algum fato que você viveu no passado, alguma história em que você teve, e aquela história acaba te incomodando, e você aquilo tem mal digerido, você não conseguiu resolver aquilo. E aquilo novamente, quando surge algo parecido, uma situação tipo quando você teve algum relacionamento ruim, e aí automaticamente você começa a ter um relacionamento, o fantasma do passado volta, aquele eco, e aí você fica testando a pessoa para ver se ela não é igual a outra. Você fica o tempo todo ali fazendo as mesmas coisas ou provocando algumas coisas justamente para perceber se a pessoa não vai responder e reagir igual ao antigo. Para você justamente falar, não é. Mas assim, que culpa a pessoa tem de ter passado um traste na tua vida e você ter que ficar ali testando o tempo todo, ficando... Não tem cabimento, não tem sentido. Você está jogando fora uma oportunidade, estragando um momento, ou muitas vezes até jogando uma carga para cima de uma pessoa e prejudicando, assim, por um passado, por um eco no passado que tem. Os seus pensamentos, claro, eu já falei aqui muitas vezes, às vezes não é dominar, mas é só não deixar ser dominado por ele. Mas em alguns casos, sim, você precisa dominar. Você precisa ter pulso firme e se vigiar. Como que você faz isso? Reconhecendo padrões. O pensamento, ele age muito por padrões. Então ele busca padrões. Então é legal com que você consiga identificar isso e se vigie diante disso. Por isso que meditação ajuda, prece, oração, pensamento positivo, mantras, yoga, academia, qualquer situação que faça com que você consiga colocar uma atenção em alguma coisa, é um treino a tua consciência focar naquela situação. É um treino à sua mente de que agora eu estou no controle e eu quero que 100% da sua atenção esteja aqui. Claro, às vezes você está fazendo uma coisa e a cabeça está longe e o corpo está respondendo. Tudo bem, mas aí é muitas vezes uma distração. Não é esse o objetivo, porque existem várias formas de meditação. Tem tanto a meditação do silêncio, do vazio, como tem aquela meditação indutiva, onde realmente você vai levando e você vai condicionando a mente. Agora é isso, agora é aquilo, agora é aquilo. Ou seja, com direções, ou seja, uma meditação mais direcionada. Mas o importante que eu quero que você entenda é quais são esses padrões mentais que a sua mente, os seus pensamentos, eles estão utilizando. Porque se você não tem o controle sobre eles, você está com certeza fadado a ser um escravo, ser manipulado por ele, e aí o teu corpo ele padece. Você já percebeu que a maioria das pessoas que tem depressão, síndrome do pânico, crises de ansiedade, fobias, geralmente não tem problema de saúde? Geralmente ela tá achando que ela tá morrendo, ela tá achando que ela tá tendo um problema cardíaco, ela acha que tá tendo um AVC, ela acha que tá tendo um infarto, porque o corpo acaba causando os mesmos efeitos. Então vai dar o formigamento na mão, vai causar uma série de sintomas e você realmente, por não ter esse controle, esse domínio do corpo e mental, você acaba realmente acreditando que naquele momento você está infartando. Aí você corre para o hospital, aí você acha e faz exame e descobre que é totalmente emocional. Então olha o poder que a mente ela tem diante do teu corpo. E o quanto isso, se é algo constante e repetitivo, chega uma hora que o corpo ele não suporta essa descarga de adrenalina. Porque o ser humano ele não foi feito para isso. Ele foi feito para ele ter um estresse diante de uma situação. Antigamente, o animal vinha atacar o homem, ele subia e ele tinha aquela adrenalina para poder se defender daquele animal dentro. Isso falando já de centenas e milhares de anos, assim, desde a criação do intelecto, da própria consciência. E com isso, ele naquele momento, mas ele não foi preparado para ter um chefe chato te enchendo o saco durante 2 anos e você 2 anos diante daquela crise. Não tem como, porque a atenção que você precisa ter na situação de perigo e de alerta diante de um animal te atacando é naquela situação e naquele momento. Até você ficar em cima de uma árvore, correr, sair do perigo. Mas hoje o ser humano, ele vive nessa situação de alerta constantemente. Às vezes são meses, às vezes são anos em que você vive com um agressor dentro de casa, com um agressor, seja verbal ou alguém manipulador, narcisista no seu trabalho, que acaba te incomodando. Então, você convive com isso e você precisa estar preparada para lidar. Só que emocionalmente não temos uma estrutura e uma casca justamente para nos defender dessa situação. E aí o corpo ele entende que você está num estado de alerta. Então tem mais ocitocina, ou seja, vai mexer com uma série de hormônios no seu corpo. Você vai
ter que estar preparado para lidar com aquilo, mas ainda assim não está. E aí o corpo ele vai deixar de fazer funções básicas, alimentação, uma digestão adequada, sono, pele, cabelo, unha, respiração. Então ele começa a estar, porque quando você está num estado de alerta, tudo para ele que é supérfluo, ele acaba colocando dentro de uma caixinha e fala, não, agora ele precisa de atenção. Porque se ele precisar pegar uma pedra rápida e atirar, ele consegue. Se você está num assalto e você precisa segurar uma arma, parece que vem uma força descomunal. Você vê alguém sofrendo um acidente, você, se bobear, você levanta um carro de tanta força com aquela adrenalina que dá. Se você precisar correr, suas pernas respondem muito, de modo muito mais ágil e eficaz. Então você consegue correr daquele predador. Porque você está em estado de alerta. Mas para o corpo estar nesse estado de alerta, ele precisa deixar de fazer as outras funções que em estado de repouso ele faz. Só que por isso que hoje, um dos remédios mais vendidos é o omeprazol. As pessoas têm problemas emocionais de estômago, assim, 90% das pessoas acabam tendo. Por quê? Porque o estômago ele é um órgão de impacto. E você acaba recebendo essa carga emocional. E aí você vai ter gastrite, hernia de hiato, esofagite. Quantas vezes você já comeu um monte de besteira, um monte de porcaria e estava bem e não deu nada? E naquele dia estressado, naquele dia que você passou por um problema, uma banana que você comeu caiu com uma pedra, você ficou enjoado, acordou mal, não conseguiu comer, tomar café. Aquela coisa, uma água que você tomou, parecia que você tomou um chumbo, parece que você tomou mercúrio. Aquilo pesa no seu estômago, parece que isso é uma feijoada que você comeu. Por quê? Porque o corpo ele não está preparado para isso, justamente por estar em estado de alerta. Mas imagine você estar em um estado de alerta por muito tempo. É surreal. A mudança hormonal, por isso que as pessoas começam a ter problemas de tireoide, começam a ter uma série de problemas glandulares, justamente pelo fato de começar a viver uma crise, um estresse, por não ter o controle dos seus pensamentos. Então, olha que bacana, reconhecer quais são os padrões, descobrir quais são esses ecos, tanto do presente quanto principalmente ecos do passado. Às vezes você não está percebendo, mas o que você está ditando a si mesmo, o que você está reverberando, são crenças e ecos de pessoas de lá atrás, que às vezes está acompanhando a tua geração da tua família por 3, 4 gerações. E aquilo vem já atrapalhando e você... Por isso que fala muito, eu sou consequência dos pais, tudo claro, porque você está replicando aqueles ecos mentais que a sua avó falava para sua mãe e para o seu pai, que sua mãe e seu pai falam para você e você está falando para o seu filho. Quando você se vê falando ali pro seu filho, você fala, meu Deus, parece que eu tô sendo minha mãe falando, parece que eu tô enxergando. Claro, quando você vai ficando um pouco mais velho, você vai mudando algumas coisas, claro, muda. Algumas químicas cerebrais também acabam mudando, acabam se alterando, e aí por conta dessa mudança, claro, você deixa de ser tão imediatista com algumas coisas, porque o jovem, ele quer aquela coisa imediata e constante o tempo todo, e aí, claro, com a mudança cerebral, de hormônio, a formação completa do cérebro, algumas coisas acabam tomando outros rumos, acabam tomando outras proporções. Mas ok, mas não é esse o contexto que eu quero trazer a vocês. O que eu quero é você reconhecer quais são, primeiro, esses padrões, quais são esses ecos e como você cala eles. Porque não adianta também você o reconhecer e perceber, só que aquilo continuar te incomodando. Sabe aquele relacionamento que você teve lá atrás que te traiu e te trouxe uma insegurança e até hoje você continua sendo inseguro? E se seu namorado vira pra você e fala, putz, hoje eu vou ficar até meia hora, 1 hora a mais lá no serviço para fazer 1 hora extra, aquele eco já vem e fala, tá te traindo. Aí, não tá no serviço, tá saindo com alguém. E aquele eco vem trazer... Pô, mas você não confia a pessoa de hoje? Por que você está revivendo ou projetando nele uma coisa de lá atrás? Sabe aquele cachorro que te mordeu quando você era criança? E aí, hoje, você está andando na rua, você vê um cachorro, você atravessa a rua? E você não consegue chegar perto do cachorro? Na realidade, você não tem medo do cachorro. Você tem medo daquele cachorro lá de trás. E todo cachorro que você olha, você não está olhando aquele cachorro quem ele é. Você está projetando o cachorro que te mordeu. E aí, automaticamente, você cria todo um sentimento. Porque a mente, muitas vezes, ela não sabe identificar o que é o certo e o que é errado. Se eu escuto um barulho agora e acho que é um bandido entrando aqui em casa, eu vou ficar extremamente apavorado. Minha adrenalina vai subir, minha respiração vai ficar curta, ofegante, bababá. Ou seja, eu vou ficar todo... E aí depois eu descubro que é um gato que está tentando entrar. Acabou, passou na mesma hora. A mente não sabe identificar. E aí, diante dessa mentira, dessa ilusão ou deste problema... a gente acaba alimentando esse problema mental. A gente acaba alimentando essa estrutura mental e esse padrão que acaba nos aprisionando. Você sabe que a mente... Mas assim, a mente, o pensamento em si, ela é uma energia extremamente
poderosa mental que influencia a nossa realidade. Então, se você já parte do princípio aonde todo pensamento é uma energia mental poderosíssima, com capacidade suficiente de influenciar o nosso presente, o nosso futuro, a nossa realidade, poxa, como assim? Você não vai dar atenção devida a isso? Você não vai reconhecer o mérito, o crédito e a importância que um pensamento tem na sua vida? E vai continuar se alimentando de pensamentos negativos, vai continuar vendo Cidade Alerta, continuar vendo desgraça, o outro que morreu, o outro que não sei o quê. Tudo bem, você pode fazer alguma coisa, legal. Se você não pode, e não cabe a você, saber pra quê? O que aquilo vai influenciar a tua vida de forma positiva? Que eu saiba nenhuma. Só vai te deixar mais medroso, vai te deixar muito mais decepcionado com a humanidade, e vai focar o meio copo vazio, não o meio copo cheio. A consciência humana, ela precisa de estímulo, só que estímulos bons. Você precisa gerar informação, você precisa alimentar ela com energias boas, com bons pensamentos, com boa música, com bom papo, boa conversa, boas pessoas. E aí, no exato momento em que você começa a alimentar e nutrir a mente, ela deixa de ser uma mente anêmica que fica te sugando o tempo todo. Que qualidade de vida você tem com uma mente atormentada que não te dá 5 minutos de sossego? Você não consegue parar para ver um pôr do sol, que a tua mente já está ali te perturbando. Por isso que uma das coisas que eu aprendi muito, principalmente, e isso eu aprendi muito com o Odu de Orosun, que é um destino específico dentro do jogo de búzios de Iemanjá, uma jogada em que Iemanjá é muito presente, que é a mente, que é a mãe de todas as cabeças, de toda a consciência, que ela diz isso, eu acho muito bonito ela. O problema nem sempre é a quantidade de estímulos mentais, mas a qualidade de estímulos mentais que você tem. Às vezes você, eu quero diminuir, hoje eu quero parar, não quero pensar em nada. Você não vai conseguir. E graças a Deus que não vai, que a sua mente chegou a um nível onde você tem bilhões de estímulos sendo recebidos a todo instante. Alguns ficam conscientes, talvez 14% até, dependendo de algumas pessoas, até 4% ou dependendo 40% ficam conscientes. O resto vai para o inconsciente. Mas a nossa mente está percebendo tudo o que está acontecendo aqui à minha volta. De tudo, de cheiro, de estímulo, de barulho, de tudo, energeticamente, inconsciente. Só que nem tudo eu estou consciente. Então, muitas vezes não está, eu quero hoje, não quero pensar em nada. Não quer pensar em nada é morrer, é morte. O que você precisa é justamente ter esses estímulos muito, muito maiores. Se você tem 10 mil estímulos, 100 mil estímulos por dia, que você alcança por minuto, que você tenha 1 milhão de estímulos. Isso é o crescimento, isso é a evolução, é olhar para cima. Porque imagina que a evolução é uma escada. Se você olha para frente, você bate no próximo degrau, você não encontra o caminho. Aí quando você olha para cima, você vê, legal. Então não adianta, temos que olhar para cima. Por isso que eu falo que eu não acredito em autoajuda. Eu acredito na ajuda que vem do alto. Para mim, a autoajuda só reforça o quanto o ser humano ele pode ser egoísta e o alter ego prejudicar o ser humano. E para mim, todos os problemas têm uma ponta de egoísmo por trás, independente de qual seja o problema. Sempre há um egoísmo por trás. Seja briga, seja discussão, ciúme, sempre a pessoa está se olhando como se ela fizesse muito mais do que ela recebe. Sempre, em todos os casos. E aí, este Odu, ele diz muito isso. Não queira diminuir os estímulos, que vai saber o trabalho que você teve ao longo da sua vida em reconhecer que o todo é mental, Hermes Trismegisto, claro, e você reconhecer que o todo é mental para você estar integrado a esse todo e conseguir ter esses estímulos. O problema está na qualidade deles. Não queira diminuir a quantidade, mas comece a reconhecer essa qualidade e alimente de bons pensamentos. Alimente de instruções boas, de boas ideias, de bons pensamentos que possam realmente permitir com que você seja uma pessoa nutritiva, não uma pessoa anêmica. Porque uma pessoa anêmica é uma pessoa chata. Você vai conversar com alguém que aquela pessoa só reclama, fala de si, não sei o que, bababá, aquela coisa chata. Dá 5 minutos de conversa, parece que a pessoa te sugou toda. Porque assim, foi uma lamúria, uma lamentação constante.
Sabe? Você vê, o próprio animal, ele tem consciência das coisas, mas não tem a consciência própria. Ele não tem. Nunca eu vou chegar aqui e vou ver a Chesca olhando assim para mim, pensando, qual é o sentido da vida? Não. Nós temos essa oportunidade, nós temos essa condição de olhar para a nossa realidade e perceber qual o sentido da vida, qual o sentido da minha existência, o porquê que eu estou aqui, para onde eu vou, o que eu quero, o que me realiza, como eu me vejo daqui tantos anos e o principal, quem sou eu? Se eu pudesse me descrever, quem sou eu? Eu sou o quê? Um CPF, um documento, um RG, eu sou um nome? Será que todo esse universo que me representa, essa infinidade de corpos que eu tenho, está totalmente atrelado ao nome, a Daniel Cordói, ponto final? Eu sou tão, assim, e você tão pequena, a ponto de você se identificar apenas com esse nome, sabe? Com essa profissão que você tem, e você é somente isso, perdendo toda a grandiosidade que a natureza ela deu a você através de nuances, através de condições, de valores, de oportunidades, de talentos. Gente, não é assim que funciona. Não é dessa forma. Então é importante com que você comece a perceber que o seu pensamento, ele precisa de atenção. Ele precisa de cuidado. Então não tem como jogar para debaixo do tapete. Ah não, meu pensamento está ruim, eu não quero saber, vou deixar. Gente, não faça isso. Isso é o que eu mais vejo, as pessoas fugindo da própria mente. As pessoas fugindo já dos seus pensamentos, dos seus traumas, dos seus medos. Não, vamos enfrentar. Vamos enfrentar. O meu objetivo de estar aqui fazendo essa live, escrevendo esses livros, fazendo os toques, é para isso. Então, olha a volta as pessoas. Tem tanta gente boa aí do lado tentando te ajudar, estando à sua disposição, que pode te dar um alívio, que pode te dar um auxílio, um ombro. Então fique atento à quantidade de caminhos que os seus orixás, que os seus guias, mentores, que Deus, que a natureza coloca à sua disposição. Só que para isso você tem que ir. Não tem como você ficar esperando, você precisa ir em busca, você precisa ir atrás. E não precisa se reconhecer, estou com um problema. Não. Estou apenas com uma dificuldade. Não é um limite, é um obstáculo. E esse obstáculo, eu não tenho noção do quanto ele pode estar sendo destrutivo e prejudicando outras áreas da sua vida. Entenda uma coisa, o seu pensamento negativo, o seu pensamento mental, ruim, ele não prejudica só a tua mente, a sua qualidade de vida. Ele prejudica um todo. Tua saúde, teu trabalho, teu relacionamento, tua questão pessoal, tua autoimagem, sua autovalorização, tudo à sua volta fica prejudicado. Tá certo? Gente, lembrando, os 2 livros estão pela editorahercules.com.br. Então você que não tem ainda o livro, já entra lá no site, compra o livro, tanto o e-book, se você lê pelo notebook ou pelo iPad, alguma coisa assim, pode comprar também. E tem o livro físico. Então se você gosta de ler, rabiscar, tudo, é só você entrar. Tanto o Novo Olhar como o Além do Olhar estão pela editorahercules.com.br. Entra lá, com certeza chega a todo o Brasil e muito rápido. Tá bom, gente? Bom, separei hoje o assunto de hoje para falar bem rapidinho na página 48 sobre o autoconhecimento. Então você que tem aí pode acompanhar e depois leia um pouco desse capítulo. O autoconhecimento deve ser buscado como o principal objetivo de expandir nossa consciência. Esse é o primeiro passo para começar nossa jornada em direção a uma visão mais clara e objetiva da vida. É crucial iniciar esse processo com um diálogo interno, pois uma pessoa vazia de entendimento não terá muito a compartilhar. Assim como na natureza, no outono, a natureza se recolhe para na primavera florescer e oferecer algo valioso, da mesma forma, se o ser humano deve passar por um processo de introspecção antes de poder compartilhar algo significativo com o mundo. Na vida existem apenas 2 propósitos fundamentais para o ser humano: conhecer a si mesmo e dominar a si mesmo. Nada é mais importante do que esses 2 objetivos reais que nos ajudam a alcançar nossos alvos e nossas metas. Tá certo, gente? Bom, agradeço pelo nosso bate-papo de hoje, tá? Peço que você compartilhem, curte, comentam os vídeos para que o Instagram possa reconhecer e perceber como algo importante, ou envie para aquela pessoa que você acha que está passando por algum problema mental ou que está com alguma crise emocional.
e acredita que essa pequena mensagem pode ajudar, pode dar uma direção, ou ao menos despertar ela um pouco para que ela saia dessa aflição que ela vive. Porque a gente sabe o quanto é ruim viver nessa aflição, nessa crise emocional, mental, e às vezes as pessoas não sabem nem por onde começar. Tá certo? Então, um grande beijo a vocês. Lembrando que o nosso próximo toque é no dia 6, sábado, não amanhã, no próximo, às 18h30. Tá bom, gente? Um grande beijo. Bom final de semana para todos vocês. Que Oxalá nos abençoe. Tchau, tchau.